Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos lá, tá chegando no quarto bimestre, estamos na aula 8, pessoal, aula de revisão. Calma, 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 que ainda tem avaliação. Vamos lá ver o que a gente viu nesse bimestre, pessoal, pra gente ficar tinindo na avaliação. Nós vimos o cordel, que é a literatura de cordel, a manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Bom, é um gênero textual que narra a história em versos e estrofes, ou seja, vai obedecer toda a linha do texto lírico, expressar o sentimento narrando história, precisa estar em versos e estrofes. Lembre-se que é uma característica do cordel ter 6 versos em cada estrofe. Não posso esquecer da rima e da métrica, que o cordel tem que estar tudo bonitinho em relação ao ritmo dos versos, tá? Tudo que a gente estudou. Características: origem na tradição oral, ou seja, na fala, por isso tem linguagem formal. É uma poesia ligada à cultura popular, escritas em versos e estrofes, a rima e métrica, e costuma narrar histórias em versos. Continuando, a gente ainda viu o conto popular. Né? O conto popular é um gênero textual de estilo de texto narrativo. Então já vai mudar completamente do cordel. Aqui eu vou ter um texto narrativo, tá? Vai ter origem na oralidade, na fala, e é transmitido ao longo de gerações. Então, a fala é a origem do conto popular. É contado, por isso que recebe esse nome conto, tá? E é transmitido ao longo de gerações. Nesse texto é possível perceber os costumes de um povo de determinada cultura. Como tem origem na oralidade e vem em geração, a gente percebe os costumes do povo e determinada cultura que contam esse conto, que vai dizer esse texto, tá? Ser um texto oral apresenta aquelas marcas de oralidade e a presença da linguagem formal. Todo texto de origem oral existe marcas de oralidade. Aquelas marcas que a gente só fala, a gente não escreve. Isso é a marca de oralidade, isso configura a linguagem formal. Características do conto popular: crenças e costumes de um povo ou cultura, tem autoria desconhecida, os personagens não têm nomes e sim tipos sociais, já falou sobre isso. Né? Os personagens do conto popular vai ser o trabalhador, o mecânico, o padre, o padeiro, o prefeito, o governador, a senhora, o senhor, a criança, a menina, enfim, não tem nome, mas vão representar tipos sociais. Os tempos e espaços são imprecisos, a gente não consegue definir quando que ocorreu e onde que ocorreu a história. Além de entreter, transmite um pensamento ou até mesmo um ensinamento e é carregado no humor e da ironia, tá? Esse é o conto popular. Nós vimos mais o que nesse bimestre? Nós vimos a versificação, que é o que? O conjunto de ferramentas para trazer ritmo ao verso, as rimas e a métrica. Entre outros conjuntos, a gente está estudando mais. Né? Em relação à classificação das estrofes, que é o número de versos em cada estrofe, a gente tem que ficar atento na sextilha, porque são 6 versos em cada estrofe, que é a característica do cordel. Tá? Vamos ver lá, o que a gente viu mais esse bimestre? Tipos de rima. Lembre-se que a gente viu no tipo de rima. Primeiro, a gente viu que palavras que rimam são as palavras que apresentam sons iguais no final dessa palavra. Então, se a palavra tem sons iguais no final dela, elas estão rimando. E aí a gente pode rimar como? Dependendo da posição dessa palavra, tá? Se essas palavras que rimam estão no verso, tá? Aí eu chamo de rima interna, posso classificar com rima interna e rima externa. Na rima interna, as palavras que rimam estão dentro do mesmo verso. Olha lá o exemplinho aqui, no lado esquerdo. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago, no rosto, uma ruga. Então, olha aqui, eu estou rimando lago com vago, até com círculo também. Mas o lago vago está bem específico por conta do som ago, né? No final dessa palavra. Então são bem rimados. Observe que elas estão no mesmo verso
Então, por essa razão, é uma rima interna. E o contraponto, que é a rima externa, as palavras que rimam estão no final de cada verso e em versos diferentes. Ó. Fim de dor rima com dor. No exemplo que eu estou vendo, está no final de cada verso em versos diferentes. E o completamente rima com sente, final de cada verso e versos diferentes. Então, as palavras que rimam em relação à posição no verso, pode ser rima externa, quando estão no mesmo verso, e rima externa, e quando estão no final do verso, e em versos diferentes. Vamos seguindo aí. Aí eu posso ter também rima conforme a posição na estrofe. Agora eu não estou pensando mais no verso, estou pensando a posição das palavras que rimam na estrofe, tá? Mais característica aqui é quando a gente já tem uma rima externa. Aí, na estrofe, essas palavras que rimam podem ficar na posição de rima alternada ou rima intercalada. Vamos ver a rima alternada. Aí, para facilitar, a gente põe AB, AB. O que seria AB, AB? Tá? Ó, versos. Aqui eu estou pensando numa estrofe de 4 versos, tá? Versos ímpares com a mesma palavra que rimam e versos pares com a mesma palavra que rimam. Vamos observar lá. Ó, fria rima com fala, por causa do som A. Então estão nos versos ímpares. E no meio deles está intercalada, está alternada com o peitos e feios. Então, os versos ímpares, mesmas palavras que rimam. Versos pares, mesmas palavras que rimam. Para ajudar a B, tá? Alternando essas palavras que rimam e construindo verso. As intercaladas, as palavras que rimam, vão vir uma intercalada a outra dentro do verso, tá? Ó, A, B, B, A. Primeiro eu tenho a palavra que rima, A. Depois eu vou ter duas palavras que rimam configurando a rima B. E vou terminar, né, para rimar com a palavra que rima da rima A. Aí eu vou intercalando as rimas, ok? Então, em conforme posição na estrofe, nós temos rimas alternadas, quando as palavras que rimam estão alternando entre si, fazendo AB, AB, tá? E as intercaladas, quando as palavras que rimam vão se alternando na estrofe, AB, BA. E vimos a metrificação, que é a separação das sílabas poéticas com as sílabas gramaticais, que a gente não pode esquecer. Contamos as sílabas poéticas através do som dessas sílabas, primeira coisa, e duas regrinhas básicas. Primeira regra, a gente só conta dentro do verso até a última sílaba tônica, tá? Do verso, ponto. E vai unir sempre som forte e som fraco, ou som fraco e som forte. Vimos como nós fazemos a separação. Vou pegar aí o primeiro, o poeta é um fingidor, né? Olha lá, poé, poé. Se vai ter que unir, porque tem som fraco e som forte. Poé, ó. O poé, o som do é mais forte do que do ó. Taé, ó. O poé taé. Então esse taé, o a é mais fraco que o é. Tá? Isso é muito comum com as vogais, fazendo as sílabas poéticas ou literárias. E dor é a última sílaba tônica do verso. Aí fiz todas essas observações do som, separei tudo tranquilamente e vi que esse poema tem 7 sílabas. Aí a metrificação dele, tá? Pessoal, essa foi a que a gente viu ao longo desse bimestre e chegamos ao fim. E a gente se vê em breve. Faça a avaliação. Tchau, tchau.